Ok? Então, boa noite a todos. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, que é o Scrum. Essa metodologia, ela é mais voltada para desenvolvimento de software, mas ela também pode ser aplicada em outras áreas, apesar que ela foi já criada pensando em software, né? Mas existe também a possibilidade de usar essa metodologia em outras áreas também. Espero que vocês estejam chegando os slides corretamente, tá? Quando a gente fala de metodologia ágil, né, o Scrum não é a única metodologia ágil que existe, existem outras, mas essa é uma das mais utilizadas, né? E a ideia de falar em agilidade é ser mais rápido, né? Como o próprio nome está dizendo. A, a ideia é de entregar valor, entregar resultado para o nosso cliente de forma mais rápida, mas sempre lembrando da qualidade, né? Então, na disciplina de gerência de projetos, gestão de projetos, que é o nome da disciplina na especialização, né, sempre se fala muito sobre o que é eficaz e o que é eficiente. Eficaz é uma coisa que funciona, a ideia da eficácia, e eficiente ou eficiência é uma coisa que funciona com qualidade, funciona de forma adequada. Então, nós, como gerente de projetos, né, gestores de projetos, temos que fazer as duas coisas, temos que entregar um produto que funciona, que é eficaz, mas que também funcione com qualidade, que entregue qualidade para o nosso cliente e que também, quando a gente pensa em qualidade, né, não é só a qualidade do produto que eu vou entregar para o meu cliente, a qualidade da minha equipe, a qualidade do trabalho, a qualidade do produto, não só assim, eu entreguei um produto com qualidade, mas a equipe trabalhou demais, teve que se esforçar muito, não teve nenhum tipo de reconhecimento, não teve motivação, aí eu não estou trabalhando com qualidade, né? Eu tenho que trabalhar com qualidade na minha equipe para entregar também um produto com qualidade. Então, algumas questões que envolvem metodologias ágeis, não necessariamente só do Scrum, outras metodologias também, né? Focam na necessidade do cliente, liderança, envolver as pessoas que participam da minha equipe. Essa questão a gente já discute muito quando fala em gestão de projetos, né? Gerenciar conflitos, engajar as pessoas, motivar as pessoas, autorregulação ou auto-organização da equipe, a questão da foco do cliente, né? Quando a gente desenvolvia software, década de 80, década de 90, por exemplo, quase sempre quem desenvolvia software fazia o software fechadinho num lugar e entregava o software para o cliente e ensinava o cliente a usar o software. Então, não se perguntava para o meu usuário o que ele queria e como ele queria. A gente fazia e, quando estava pronto, ensinava as pessoas a usarem. E isso, com o tempo, foi mudando. Hoje em dia, a gente pergunta primeiro para o nosso cliente o que ele quer, como ele quer, claro que dentro das possibilidades tecnológicas que a gente tem, e a gente vai entregar alguma coisa que o cliente está esperando. Até porque se eu não entregar alguma coisa que o meu cliente está esperando, ele vai procurar um outro fornecedor, né? Pode ser que antigamente a gente pudesse fazer essa entrega sem perguntar para o cliente como ele queria, porque a tecnologia da informação ainda estava começando, nem todo mundo usava computador, então não tinha tantas empresas desenvolvendo software. Hoje em dia tem muito mais concorrência no mercado, se eu não fizer alguma coisa que o meu cliente quer, né? Eu não vou conseguir manter esse meu cliente, ele vai acabar procurando uma outra empresa para desenvolver. As metodologias ágeis, elas estão baseadas no chamado Manifesto Ágil, que é especificamente voltado para o desenvolvimento de software, que estabeleceu alguns princípios, né, de por que deveríamos trabalhar de uma forma mais ágil para atender o nosso cliente. Então, algumas coisas aqui, não vou ler tudo, né, porque a ideia também não é ficar lendo os slides para vocês, né. Por exemplo, ali, ó, valorizar o quê? Os indivíduos, ao invés de processos e ferramentas, para ver que os indivíduos são muito importantes, né. E quando eu falo das pessoas, as pessoas que participam da minha equipe e os clientes para os quais eu estou desenvolvendo as aplicações. A questão de entrega de software funcional. As metodologias ágeis, elas prevêem que eu vou entregar software funcionando, que o meu cliente já possa utilizar, em pequenas partes. Eu não vou chegar, eu tenho um grande aplicativo, devo desenvolver todo o aplicativo, e no final de todo o projeto eu vou entregar aquele software todo. Não, eu vou entregando aos poucos as funcionalidades para que o meu cliente já possa utilizar. A questão da colaboração com o cliente, que é essa ideia de trazer o cliente para dentro do meu projeto, para ele ser um colaborador ativo, até porque o meu cliente é a pessoa que
entende do negócio e é para ele que eu estou fazendo essa aplicação, esse software, né? Então, não teria sentido eu não colaborar com o meu cliente. A questão de respostas à mudança, né? Quando a gente fala de gestão de projetos, a gente tem que seguir um planejamento, né? Tem um cronograma, eu tenho um planejamento de entregas, tem uma série de coisas que eu tenho que seguir dentro desse meu plano. Mas esse plano não pode ser uma coisa imutável, até porque hoje em dia tudo pode mudar muito rapidamente, né? Então, eu estou desenvolvendo um projeto e às vezes acontece alguma coisa dentro da equipe, dentro da empresa ou mesmo fora, que me obriga a fazer uma mudança. Então, às vezes acontece, eu estou desenvolvendo um projeto e um colaborador que trabalha comigo, que tem uma responsabilidade muito importante lá no projeto, fica doente, decide ir embora da empresa, a empresa, por exemplo, é vendida, aí acontece uma fusão, aí quem compra não está mais interessado naquele projeto, ou quer fazer uma modificação, quer manter o projeto, mas quer modificar, e eu tenho que estar preparado para fazer as mudanças necessárias para dar seguimento no projeto, caso seja interesse do cliente seguir com o projeto. Alguns princípios do manifesto ágil, então, satisfação do cliente, o primeiro princípio, né? Com entrega contínua de software, então, entregar software funcionando. Abraçar mudanças de requisitos, então, a ideia de mudar sempre que for preciso, e não fazer alguma coisa que não pode mudar, uma coisa estanque, né? Então, abraçar as mudanças que podem acontecer enquanto o meu projeto está acontecendo. Entregar software funcional frequentemente. O Scrum, por exemplo, é uma metodologia que trabalha com as corridas chamadas sprints, e as propostas são de fazer sprints de 15 dias até, no máximo, um mês. E no final de cada uma dessas corridas, desses sprints, eu tenho uma entrega de software funcional. Então, a ideia é sempre trabalhar com prazos menores e entregando resultados para o meu cliente já vendo o produto, e não que ele tenha o produto todo completo nesse curto espaço de tempo, mas que ele consiga já ver um pouco desse produto funcionando. Pessoas ligadas ao negócio e ao desenvolvimento devem trabalhar juntas. Analista de negócio, a pessoa que entende do negócio em si, e a equipe de desenvolvimento, quem é analista, quem é engenheiro de software, quem é desenvolvedor, testador, e assim por diante. E aí eu sempre costumo comentar que tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é eu trabalhar numa empresa que desenvolve software, e eu estou atendendo um cliente externo, e outra coisa é eu trabalhar dentro de uma empresa maior que tem um setor de TI, e aí o meu cliente é interno. Às vezes, eu desenvolvo um software para o meu próprio cliente, que na verdade não é um cliente externo, as pessoas que trabalham na minha própria empresa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalhava num centro universitário lá em Porto Alegre, e a gente usava um sistema acadêmico de uma empresa do Polo Tecnológico de São Leopoldo, lá da Unicinos. Não vou falar o nome da empresa porque o software era ruim e aí todo mundo reclamava, né? Vou dizer o nome da empresa. E aí, durante muito tempo, se usava aquele software e se tinha um monte de problemas de matrícula, de relatórios com número de alunos errados, de pessoas que já tinham pago a mensalidade e aparecia no sistema sem dar a baixa, como se o aluno não tivesse pago. Então, era uma série de problemas. E aí, a reitoria decidiu estudar uma possibilidade de comprar um outro software de uma outra empresa ou de desenvolver o seu próprio software com o nosso setor de TI. E aí se trabalhou um ano inteiro, se fez toda uma análise dos processos que estavam ligados a matrículas, mensalidades, fechamento de turmas, chamaram todas as pessoas que entendiam do negócio, então, as pessoas da secretaria, as pessoas da tesouraria, os coordenadores de curso, as pessoas que entendiam dos processos, e o setor de TI, e aí montamos um sistema, que na época foi chamado de SIGA, Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, era o nome. E aí deixamos, então, de usar esse software que era comprado dessa empresa lá de São Leopoldo e adotamos um software próprio. Então, o que, que o setor de TI tinha? Ele tinha um cliente que era um cliente interno, ele não estava atendendo uma empresa externa. Se eu pegar como exemplo aqui em Frederico Westphalen, a Digifred, que é um exemplo que a gente usa bastante, que eles trabalham com o setor público, né? A Digifred tem um nicho de mercado, que é o setor público, e atende prefeituras de vários municípios. O cliente dele é externo. E aí, às vezes, pode ficar difícil trazer alguém que entenda do negócio para dentro do projeto, porque essas pessoas não estão ali vivenciando o negócio da empresa, né? Nesse exemplo lá dessa instituição,
a gente fez um software, o setor de TI, dentro da própria empresa, e as pessoas que entendiam do negócio estavam ali junto conosco, né? A questão da motivação, e aí a motivação, ela depende de uma série de fatores, autorregulação da equipe, então responsabilidade da equipe trabalhar de forma autorregulada ou auto-organizada, a motivação externa com salários diferenciados, com premiações, com algum tipo de motivação que as pessoas se sintam valorizadas dentro do nosso projeto e dentro da nossa empresa, né? A questão da comunicação, quando se fala em gerenciamento de projetos, uma área bem importante é gestão de comunicações. Então, aqui fala, por exemplo, a transmitir informações conversando cara a cara. Quando se trabalha, por exemplo, com a metodologia do Scrum, tem uma proposta de fazer uma reunião todos os dias, que é uma reunião bem curta, mas é um momento em que as pessoas conversam sobre o que elas estão desenvolvendo no projeto, o que elas conseguiram fazer, ou se elas estão com algum impedimento, e o que elas têm que fazer naquele próximo dia, né? E geralmente é uma conversa em que as pessoas se encontram, todas as pessoas que participam da equipe, conversam cara a cara. Também dá para fazer à distância, tem empresas que estão trabalhando de forma home office, né? E que essa conversa cara a cara é através de um dispositivo, como nós estamos fazendo na nossa aula aqui, né? O cara a cara não necessariamente precisa ser presencial, né? Software funcional é a primeira medida de progresso, então, ao invés de medir modelos, documentações, conseguimos fazer o modelo do banco de dados, conseguimos fazer toda a modelagem de interface. Não, a gente mede pelo software que eu estou entregando para o meu cliente. A questão de colocar o grupo todo, né, ele fala desenvolvimento sustentável, patrocinadores, desenvolvedores, usuários mantendo um ritmo constante. Patrocinador é quem está pagando pelo projeto. O meu chefe, o cliente interno, o cliente externo, quem disse que, quem autorizou o projeto e está bancando aquilo. A equipe da área de desenvolvimento e os clientes que vão usar, né, que são as pessoas que vão receber o nosso produto. E, por último, ali falando sobre excelência técnica, né, questão da qualidade. O gerente de projetos, ou quem está trabalhando numa equipe de metodologia ágil, no Scrum tem o Scrum Master, né, mas a ideia é a equipe ser auto-organizada, tem que focar na excelência. A ideia é de fazer um trabalho sempre de qualidade, entregar alguma coisa com bastante qualidade. Aí, começando a falar, então, da metodologia ágil específica, que é o Scrum, que é uma das metodologias ágeis. A ideia é de que desenvolver software é uma atividade criativa. Por exemplo, se vocês forem estudar alguns artigos que falam sobre desenvolvimento de software, vão ver que algumas empresas trabalham muito com indianos. A Índia tem o pessoal está estudando muito a área de tecnologia da informação e que desenvolve bastante software. E aí tem algumas pesquisas que falam sobre a diferença entre um desenvolvedor indiano e um desenvolvedor brasileiro, colocando que nós temos muito mais criatividade. Porque um software, apesar de um software poder ser voltado para o mesmo nicho, ele nunca vai atender a mesma pessoa. A empresa é diferente, o processo é diferente, o cliente é diferente, a cultura organizacional é diferente. Se eu mudo de estado, eu estou no Rio Grande do Sul e agora eu vou atender o Rio de Janeiro. Não é a mesma coisa, porque o público não é o mesmo. Então, eu não tenho uma coisa que é repetitiva, que sempre vai ser igual. Eu vou ter que sempre fazer com que o meu software atenda o meu cliente, atenda aquela necessidade específica, e isso é uma coisa criativa, eu tenho que ser muito criativo. E aí, muitas dessas coisas que eu faço com criatividade, elas são chamadas de um processo empírico. O que quer dizer empírico? Parte muito da experiência. A minha experiência como gestor de projetos, a minha experiência como desenvolvedor, e aí eu trocando de empresa, trabalhando num outro nicho de mercado, a minha experiência vai sendo cada vez mais qualificada, né? Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa de logística, eu adquiri um tipo de experiência. Aí eu trabalhei numa empresa da área contábil, eu adquiri um outro tipo de experiência. E eu vou juntando isso tudo nesse processo empírico que é a minha experiência. E isso me ajuda a ser mais criativo, a desenvolver software de forma mais criativa. Aqui tem uma figura mostrando um pouquinho de como é que funciona essa ideia do modelo ágil do Scrum, ou metodologia ágil. A gente tem um Product Backlog, seria a lista de requisitos que a gente tem que implementar.
nós vamos pegar desse Product Backlog, vamos selecionar o que a gente vai fazer em cada fase do projeto, que é chamado de sprint. Aí, então, isso vai para o chamado Sprint Backlog. O meu sprint, que é a fase do projeto, também conhecido como corrida, a sugestão é que ele dure entre 2 e 4 semanas no máximo. Então, é quando eu vou desenvolver efetivamente a lista de requisitos que nós separamos do projeto. Todos os dias, então, a cada 24 horas, tem uma reunião diária, que esse meeting, essa reunião, a ideia é de que ela seja uma reunião não muito formal. E no final de cada sprint, de cada corrida, eu tenho um produto que eu vou entregar para o meu usuário, que é software funcionando. Então, a ideia sempre é, quando eu terminar esse ciclo, entregar um software funcionando. Aqui uma outra figura um pouquinho mais detalhada, né? A gente tem um Product Backlog, que vem da onde, né? O meu cliente, a pessoa que precisa que eu desenvolva o software, vai me dizer o que ele precisa, quais são as funcionalidades que ele precisa que eu desenvolva. E aí no Scrum tem uma figura chamada PO, que é o dono do produto, ou Product Owner. Esse PO é uma pessoa que entende bastante do negócio, vai fazer parte da minha equipe de Scrum, e ele vai trazer dos clientes, né, dos usuários, o que os usuários precisam. A equipe Scrum vai fazer uma reunião de planejamento, que é chamada Sprint Planning, e vai selecionar o que vai fazer primeiro. O que é mais importante? Qual é a ordem de prioridade? Eu vou atender o cliente, mas o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Vai selecionar isso através dessa reunião de planejamento, vai colocar isso no chamado Sprint Backlog, depois tem a corrida efetiva, podem ver que ali no cantinho direito tem uma figurinha com as pessoas correndo, que a ideia do sprint seria a corrida, né? A corrida é fazer, efetivamente, né, desenvolver a lista de requisitos que nós selecionamos. No final dessa corrida, eu tenho a entrega de uma nova funcionalidade, e depois a gente tem a chamada retrospectiva. O que é retrospectiva? A equipe vai se reunir e vai verificar. A tudo que nós selecionamos para fazer nessa corrida, nesse sprint, nós conseguimos cumprir, conseguimos dar conta da nossa estimativa de prazo, não conseguimos cumprir porque o que houve de errado? Alguém na equipe saiu, tivemos algum impedimento externo, alguma coisa de fora que atrapalhou a equipe, estamos com algum problema na tecnologia, nós acreditávamos que a gente entendia bastante dessa tecnologia, mas tivemos alguns problemas que não estavam previstos, e essa retrospectiva vai ajudar a montar a próxima corrida. E daí, na próxima corrida, eu vou selecionar de novo quais são os requisitos que são mais importantes para desenvolver, vou planejar, vou fazer a corrida e vou gerar uma nova funcionalidade e vou de novo fazer uma retrospectiva. Então, isso aqui é um ciclo que vai acontecer várias vezes, depende de quantos sprints a gente decidiu dividir o nosso projeto. Quando a gente fala em Scrum, a gente tem pequenas equipes, e aí tem uma pergunta que às vezes os alunos fazem, né? Qual é o tamanho ideal para uma equipe Scrum? E aí a literatura coloca que seria de 5 mais ou menos 2. Então, 5 mais ou menos 2. 5 mais 2 seriam 7 pessoas, 5 menos 2, 3 pessoas. Menos que 3 já seria uma equipe pequena demais, né? Porque eu não teria como ter pessoas para desenvolver todos os papéis do Scrum. Então, 5 seria o número mais interessante, né? Uma equipe com 5 pessoas. E a ideia é sempre de, no final, entregar código funcional. Outra questão interessante também é que não tem nada fechado. O Scrum pode ser adaptado para uma situação específica. Então, na minha empresa, no meu projeto, mesmo que eu tenha feito diferentes projetos na mesma empresa, cada projeto eu posso fazer alguma adaptação, eu não sou obrigado a seguir, porque apesar dele ser chamado de uma metodologia, ele é, na verdade, um pouco mais do que uma metodologia, ele é um framework, e ele pode ser adaptado. E essa é uma coisa interessante, né? Eu poder adaptar de acordo com a minha realidade, de acordo também com os meus problemas, com o tamanho da minha equipe, com a cultura da minha organização. Então, isso é uma coisa que é bem interessante. O que tem que ter na equipe Scrum? O Scrum Master, que não é gerente de projetos e também não é um líder. E aí a gente tem um problema, porque algumas empresas, mesmo usando uma metodologia ágil, mantêm o gerente de projetos. Então, isso é um problema sério, né? Porque aí eu estou meio que desvirtuando a metodologia ágil, que deveria ser uma equipe auto-organizada, sem ter uma pessoa que vai mandar da equipe, né? Então, algumas empresas confundem o papel do Scrum Master, que seria de um facilitador, como gerente de projetos.
Tem o dono do produto, que é o Product Owner, que é a pessoa que entende do negócio, que é a pessoa que vai dizer para mim o que tem que ser feito, e sempre que a equipe tiver alguma dúvida do que está desenvolvendo, não da parte técnica, mas do que ele tem que entregar para o usuário, ele vai perguntar para o PO, para o dono do produto, e a equipe de desenvolvimento propriamente dita, que é o pessoal que vai fazer o software. Então, o analista, o arquiteto de software, o engenheiro de software, o desenvolvedor, o testador. E, geralmente, quando a gente trabalha com uma equipe Scrum, as pessoas vêm de diferentes departamentos. Então, por exemplo, o Product Owner, que é o PO, ele não é necessariamente uma pessoa que participa da equipe diretamente. Ele pode ser uma pessoa que trabalha num outro setor, mas que entende bastante do produto que a gente vai entregar, e ele vem, então, de uma outra área trabalhar conosco. Eu vou fechar um pouquinho aqui a janela que está chovendo e está fazendo muito barulho, tá? Só um instantinho. Gostar. Desculpa, se não atrapalha muito aqui o barulho, eu não consigo acompanhar. Então, como eu coloquei antes, né, algumas empresas, mesmo adotando uma metodologia ágil como é o Scrum, ainda mantém gerente de projetos, escritório de projetos, ainda fazem uma supervisão que numa equipe Scrum não deveria existir, porque a ideia seria que ela fosse uma equipe auto-organizada. O Scrum Master, que é um dos papéis dessa equipe, que não é gerente de projetos, ele é um facilitador, ele vai ajudar a organizar as reuniões de planejamento, ele vai ajudar a manter a equipe focada, ele vai remover impedimentos. Se alguém de fora da equipe, por exemplo, quer que a equipe implemente alguma coisa que não estava previsto nesse sprint, ele vai tentar barrar esse tipo de coisa para não tirar o foco da equipe. Então, ele tem que fazer um trabalho de facilitar para que a nossa equipe Scrum consiga atingir o objetivo do sprint, que é entregar aquela lista de requisitos que foi selecionada nas reuniões de planejamento. Então, aqui o foco sempre de uma metodologia ágil, né, auto-organização. As pessoas responsáveis pelo seu trabalho, sem que tenha alguém supervisionando, gerenciando o tempo todo, a própria equipe que vai se gerenciar. Né? Então, algumas questões que essa pessoa que é o Scrum Master deve fazer, né? Autogerenciamento, permitir que a equipe possa se autogerenciar, garantir a comunicação, auxiliar toda a questão do Scrum. Tem que ter reunião de planejamento, tem que ter uma reunião de retrospectiva, tem que demonstrar o resultado para o cliente, isso tudo quem vai ajudar é o Scrum Master. Remover problemas que são impedimentos, pode ser impedimentos internos e pode ser impedimentos que estão acontecendo de fora, alguém de fora da equipe tentando fazer alguma coisa que está atrapalhando o trabalho, e ser um facilitador nas reuniões. Tá? Então, ele não é gerente de projetos. Uma outra pergunta que às vezes acontece também é se o Scrum Master pode ser também, ao mesmo tempo, o dono do produto, que é o PO. Pode. Tá? Isso não teria um problema, mas seria melhor que não fosse a mesma pessoa, até porque sobrecarrega, porque o PO, além dele ser a pessoa que entende do negócio, ele geralmente está trabalhando na empresa, ele tem as atividades diárias para fazer, ele não é uma pessoa que fica exclusivamente voltada para o projeto, então não seria bom que ele acumulasse essas atividades. A equipe de desenvolvimento, então, as pessoas que vão efetivamente fazer o software, é todo mundo, então, especificamente da área de TI, e o dono do produto, o Product Owner, né? O que o dono do produto faz? Ele vai fazer contato com as partes interessadas, que são os stakeholders, para elaborar a lista de requisitos, ou seja, o que nós temos que desenvolver, e criar o chamado backlog de produto. O backlog de produto também é conhecido como o coração do Scrum, porque ele é a parte principal, é dali que eu vou retirar o que eu vou implementar em cada corrida, e quando eu conseguir cumprir todo esse backlog, é como se eu tivesse meu produto todo pronto, ou seja, eu terminei meu projeto. A gente viu na semana passada a estrutura analítica de projeto, que é aquela árvore hierárquica que a gente desenhou no exemplo da aula, né? Que é uma abstração do meu projeto todo, que é um escopo, né? Quando eu termino toda aquela árvore, eu terminei todo o meu projeto, eu entreguei o que eu tinha previsto. Aqui no Scrum, eu consigo saber que eu terminei o projeto quando eu consigo cumprir tudo que estava dentro desse backlog de produto. Então, por isso que ele é conhecido como o coração do Scrum. A equipe de desenvolvimento, então, que são as pessoas que vão desenvolver efetivamente software, vai definir qual é a meta de cada corrida do sprint, tem que estar comprometida
Comprometimento tem a ver com responsabilidade, com auto-organização, tem que ser colaborativa, tem que participar das reuniões diárias, onde eu vou dizer que eu fiz no dia anterior, se alguma coisa está me impedindo, indicar impedimentos, problemas que estão acontecendo, erros, coisas que estão me atrapalhando, e o que eu devo fazer nesse dia, e fazer as estimativas, que é uma parte mais complexa, né? A própria equipe vai se reunir e vai estimar em quanto tempo consegue desenvolver cada item. Então, não vem de fora assim, vocês têm que desenvolver isso em uma semana. Isso tem que ser entregue em 15 dias. Claro, quem me patrocina, que é o patrocinador do projeto, ele precisa saber o tempo, né? Gestão do tempo. Em quanto tempo o projeto vai ficar pronto? Mas isso não vai vir de fora. Eu não vou chegar a dizer assim, eu quero que tu me entregue em 3 meses. A não ser que alguém venha de fora e diga assim, eu quero que tu me entregue em 3 meses, a equipe vai se reunir e vai dizer o que nós precisamos de recursos para entregar em 3 meses. O que significa dizer que eu possa precisar de mais gente na equipe para poder atender aquele prazo. Então tem um pouco de negociação também, né? Alguém de fora que está patrocinando e me diz que precisa em tal tempo, e eu vou verificar o que preciso, então, para atender. Caso contrário, eu tenho uma equipe formada, e eu vou trabalhar de acordo com a produtividade da minha equipe, o que nós conseguimos entregar dentro do tamanho da nossa equipe e da nossa experiência. A questão dos clientes, né, se tornarem parte da equipe, então, trazer o cliente para dentro do projeto, seja por meio do Product Owner, do dono do produto, ou também fazendo com que as pessoas que são os meus usuários participem. Quando eu falei para você sobre aquele projeto que nós fizemos de gestão acadêmica, nós trouxemos as pessoas que entendiam do negócio, né? Secretaria, coordenações de curso, tesouraria. Mas na época a instituição tinha, só de graduação, devia ter mais de 20 cursos. Não se fez uma reunião e chamou 20 coordenadores de cursos. A gente pediu que os coordenadores de cursos elegessem um coordenador que ia ser a pessoa que ia nos responder as dúvidas sobre coordenação de curso, como se ele fosse o dono do produto referente à coordenação. Uma pessoa da tesouraria, uma pessoa da secretaria, uma pessoa dos cursos de pós-graduação. Então, não precisa trazer todos os usuários, todos os clientes, todas as pessoas da empresa para participar, porque isso pode ser muito difícil de gerenciar, né? Mas trazer pessoas-chave, pessoas que entendam do negócio, e essas pessoas vão ajudar o dono do produto, que é o PO, a decidir o que tem que ser implementado, e sempre que o PO, que a equipe de desenvolvimento tiver alguma dúvida e perguntar para o PO, e o PO não souber responder, ele vai recorrer aos usuários, aos clientes, né, para poder fazer a definição, fiquei com uma dúvida de como implementar, ou se é realmente esse processo, se funciona realmente dessa forma, ou se eu posso modificar um pouco o processo para melhorar o processo, isso é importante também, né? Quando eu faço um software, pode ser que eu consiga repensar os processos. Entrega frequente de funcionalidade, então entregar software funcional ao final de cada sprint. Questão de mitigação de riscos, que é uma coisa importante em gestão de projetos, né? Mitigar seria tentar prever possíveis riscos e já gerenciar como solucionar esses riscos antes que eles aconteçam, se o que a gente conseguir prever. Não penalizar ninguém porque identificou um problema. Então, por exemplo, nas reuniões diárias, quando alguém diz que está com algum impedimento, não é para penalizar a pessoa que está com algum impedimento, é para resolver o impedimento, para que esse impedimento não chegue lá no final da corrida, no final do sprint, e eu não consiga entregar alguma coisa porque eu não falei do impedimento lá atrás, ou falei e ninguém resolveu esse problema. Então, foi só empurrando o problema para frente. A questão de fazer sprints para corrigir erros, isso também é uma coisa que pode acontecer. Então, na reunião de retrospectiva, se verifica que a gente tem algumas coisas que os usuários estão reportando como erros, então eu posso fazer um sprint só para corrigir esses erros. E a questão do chamado burn down chart, né, que é um gráfico que mostra tempo e o que eu estou produzindo. Então, depois eu posso mostrar aqui uma figura também para vocês, né, desse gráfico, que mostra, assim, o que eu tenho de tempo, o tempo total do projeto, e o que eu estou conseguindo entregar dentro desse nosso tempo. Isso envolve, então, a chamada gestão do tempo. Como é que inicia um projeto usando a metodologia Agile Scrum? Inicia com o PO, com o Product Owner. Então, ele vem com a sua bagagem, com o seu conhecimento, traz das partes interessadas, ou usuários que representam as partes interessadas, a lista de requisitos que a gente vai ter que implementar.
e aí cria o chamado coração do Scrum, que é o backlog de produto, né? Que é uma lista em ordem de prioridade. Vai ficar lá em cima o que tem que ser entregue primeiro. E aí a equipe vai pegando essa lista de requisitos em ordem de prioridade, não pode mudar a ordem que o PO definiu, e vai implementando e colocando dentro dos sprints. A ideia é que eu vá entregando primeiro o que é mais importante para o meu usuário, o que ele precisa primeiro. O Product Owner, então, ele define visão do produto, a questão do retorno de investimento para o patrocinador, para quem está pagando, os requisitos necessários, ele que conversa com a equipe Scrum sobre o que tem que ser desenvolvido, ele prioriza o que tem que ser desenvolvido primeiro, ele planeja as entregas, que são chamados releases, ele faz todo o contato entre a equipe de desenvolvimento e os clientes do projeto, ele garante que pessoas que entendam do negócio estejam disponíveis para responder dúvidas, então, quando ele não consegue responder, eu tenho que chamar alguém que entende da área financeira, eu tenho que chamar alguém que entende da área contábil, eu preciso chamar alguém agora que entende de legislação, porque a gente vai trabalhar com um produto que envolve alguma área específica do governo, e aí eu tenho que ter, então, um especialista do negócio. Se o PO não entende, ele tem que ter essa pessoa, tem que encontrar esse especialista para ajudar a equipe. A ideia sempre é que eu consiga entregar o produto com a mais alta qualidade, né? E aí, lembrando que nós, da área de TI, nós não dominamos todas as áreas, né? Eu vou fazer um software para a área de saúde, eu não domino a área de saúde. Eu vou fazer um software para a área contábil, eu não domino a área contábil. Eu vou fazer um software para uma empresa de logística, eu vou fazer um software para um hospital. Eu preciso de pessoas que entendam daquelas áreas, porque eu entendo de tecnologia. Claro, a gente vai com o tempo, com a nossa experiência, que tem a ver lá com o processo empírico, adquirindo conhecimento de diferentes áreas, mas a gente acaba, muitas vezes, trabalhando muito tempo num nicho de empresa e acaba entendendo muito daquele negócio. Por exemplo, eu entendo muito do negócio universidade, porque eu trabalho em universidade há muitos anos. E há 22 anos eu faço gestão na universidade. Então, assim, se alguém me pergunta sobre procedimentos universitários, matrícula, mensalidade, porque eu já trabalhei em universidade particular, como é que um aluno, por exemplo, sai da graduação e vai para a pós-graduação, eu entendo de todos esses processos, eu não preciso de alguém do negócio para me explicar, porque isso eu já adquiri como experiência. Mas se eu for trabalhar agora, por exemplo, numa empresa de outra área, eu não vou entender. Eu vou trabalhar, por exemplo, aqui no Hospital de Frederico. Semana passada vocês estavam fazendo um comentário na aula ali sobre hospitais, né? Eu vou trabalhar no Hospital de Frederico. Eu não entendo nada da área de hospital. Aí eu vou chegar lá, eu entendo de TI, sei gerenciar um projeto, mas eu vou ter que ter alguém que entenda do domínio, e sempre que eu tiver uma dúvida, eu vou perguntar para essa pessoa, que é o PO. O PO não sabe, ele vai procurar alguém daquela sub-área específica para poder me responder. Então, eu preciso desse auxílio para a gente poder desenvolver um software de qualidade. Como eu coloquei antes, o Product Backlog é o coração do Scrum, que é o que eu vou implementar. Quando eu conseguir cumprir tudo que está nesse Product Backlog, eu conseguir entregar, então, o produto fechado para o meu cliente. E como é que eu decido, né, o que eu vou tirar do backlog de produto e vou colocar no meu sprint? A gente vai fazer as chamadas reuniões, que são facilitadas pelo Scrum Master, né? O que é essa lista que está dentro do backlog de produto? É uma coisa que a gente conhece na metodologia ágil como histórias de usuários. É história e não história, não tem a ver com o tempo, tá? Não é a história de vida, a história do Brasil, não é isso, por isso que o nome é história. Apesar de alguns materiais, se vocês forem consultar, vai estar escrito história. A história do usuário, ela não é escrita com termos técnicos, não vai aparecer ferramenta de banco de dados, modelo, se é orientado a objeto, nada disso. É o que o meu cliente quer. O meu cliente quer, por exemplo, lá num aplicativo, ele quer poder... Agora, por exemplo, tem uma moda nova que surgiu há poucos dias, não sei se vocês viram nas redes sociais, que é um aplicativo de inteligência artificial que, a partir de uma foto, ele cria avatares, tá? Então, o meu cliente vai escrever assim, lá na história do usuário. Eu quero poder criar, a partir de uma foto, um avatar. Isso é uma história do usuário. Aí a equipe de desenvolvimento vai ter que pegar essa história, que foi escrita com terminologia do cliente, e entender como que essa história passa a ser
uma lista de tarefas para eu poder implementar. Ah, como é que eu vou implementar um avatar a partir de uma foto? Ah, eu vou usar computação gráfica. Qual algoritmo de computação gráfica? Que hardware eu preciso? Qual é a linguagem de programação? Que algoritmo eu vou usar? Isso tudo não está escrito na história do usuário. A história do usuário é o cliente me dizendo o que ele precisa. Ah, eu preciso acessar a loja virtual, fazer a compra de um produto e pagar com vários cartões de crédito, ao invés de pagar com um cartão de crédito só. Pronto. Agora eu que, da área de TI, vou olhar essa história e vou tentar identificar como é que eu resolvo isso. Ah, como é que um cliente acessa a minha loja virtual e paga com diferentes cartões de créditos? E aí, como é que ele decide como é que ele vai dividir a compra? Ah, ele comprou R$ 500, ele quer pagar 300 num cartão, 200 no outro. Isso tudo é o que eu vou ter que pensar. Ele só escreveu o que ele queria. Ele quer pagar com vários cartões. Então, a história do usuário é uma história de como se ele estivesse me contando o que ele precisa que meu software faça. Como eu vou fazer é um problema da equipe de TI, né? Um release, que eu posso chamar um release de um lançamento, né? Ele é formado por múltiplas iterações. As iterações são ciclos. Então, o meu projeto tem vários ciclos, ele vai acontecendo em vários momentos. E os ciclos num projeto Scrum são as corridas, ou os sprints. Dentro dos sprints, eu coloco as histórias dos usuários, que são chamados stories. Então, aqui tem dois desenhinhos, ó. Aquelas caixinhas ali são as histórias. E aquele número que está dentro é o tamanho de cada história, que a gente conta por pontos por história. Depois eu vou mostrar como fazer um exercício disso também, tá? Então, ali a gente tem um quadrinho, que é um primeiro release, uma primeira interação, que tem uma história com 3 pontos, uma história com 4 pontos, uma com 5, uma com 2, uma com 6. Eu coloquei tudo isso dentro de uma caixinha, que é um release, e a ideia, então, que numa corrida, num sprint, a equipe de desenvolvimento, então, vai desenvolver todas essas histórias, aqui são 5 histórias, e no final do sprint vai entregar essas histórias funcionando para o usuário. Aí tem o segundo release, uma outra caixa, né, com várias outras histórias, ali tem uma história com 2 pontos, uma com 7, duas com 4 pontos e uma com 5. Quem é que decide o que vai botar em cada caixinha? Eu vou pegar lá do backlog de produto, que está em ordem de prioridade, que foi o PO que definiu, então eu vou pegar o que é mais importante primeiro, e eu vou colocar dentro da caixa o que a nossa equipe estimou que consegue desenvolver. Ah, o nosso sprint é de 15 dias. O que a nossa equipe acredita que consegue fazer em 15 dias? Não vem nada de fora me forçando. Quando eu termino o sprint, tem aquela reunião de retrospectiva, porque pode ser que eu não tenha conseguido fazer. Ah, nós colocamos ali na primeira release 5 histórias do usuário, 5 coisas que o usuário queria, e nós, como equipe, não conseguimos entregar. E é na reunião de retrospectiva a gente vai ver por que não conseguimos entregar. Alguém faltou? Não estamos produzindo como esperávamos? Tivemos algum problema? Um problema interno, um problema externo? E a gente vai tentar resolver isso nos próximos sprints. Nem que seja diminuindo a nossa estimativa. Ah, então a gente achou que conseguia fazer 50 pontos, mas não conseguimos. Vamos tentar fazer 40. Ou vamos resolver os problemas internos para poder manter. Ah, nós queremos manter a equipe tentando fazer 50 pontos. Então, essa é uma decisão sempre auto-organizada, não vem de fora, tá? A equipe que vai decidir. Então, aqui tem um outro desenho, né? Mostra ali as chamadas releases, seriam os lançamentos que eu vou fazer. Aí as várias iterações, a iteração é a ideia do ciclo, né? E eu vou quebrar essas histórias do usuário, que ali no slide anterior estava chamado de story em inglês, né? Eu vou quebrar em várias tarefas. O usuário escreve, com a terminologia dele como cliente, ah, eu quero acessar o aplicativo e fazer o pagamento com vários cartões de crédito. E nós da equipe vamos quebrar em pequenas tarefas. Quando a gente falou lá da estrutura analítica de projeto, a gente também falou de tarefas, né? Eu vou abrindo aquela árvore e eu vou definindo tarefas, e depois na chamada matriz de responsabilidade eu digo quem faz cada tarefa, né? Aqui é uma coisa parecida, eu vou quebrar a história em tarefas. Ah, é uma tarefa que é fazer o modelo do banco de dados, uma tarefa que é fazer o modelo de interface, uma tarefa que é implementar a interface, uma tarefa que é definir a tecnologia, uma tarefa que é implementar o algoritmo propriamente dito. E aí depois, com essas tarefas quebradas, eu também vou dividir as tarefas da minha equipe, né? Quem vai fazer o quê? Então, isso o cliente não sabe, o cliente não entende da parte técnica, da tecnologia que eu vou usar, dos modelos, da documentação,
Isso para ele também não interessa, né? O cliente traz a história dele, o que ele precisa, e eu vou entregar o software funcionando. O que acontece ali no meio são coisas que a minha equipe vai saber, mas o meu cliente não tem que ser informado sobre isso. Ah, terminou a corrida, que é o sprint, aí eu vou dizer para o meu cliente todas as tarefas que eu fiz. Ah, nós fizemos o modelo entidade e relacionamento, nós criamos o banco de dados no MySQL, nós isso, nós aquilo. Não. Eu vou mostrar a funcionalidade para o cliente, para ele usar. É isso que interessa para ele lá no final. Aí, a gente vai ver um exemplo depois, né, de como é que a gente faz o cálculo, né? A gente vai definir um tamanho da história, que é por uma métrica chamada pontos por história, qual é a velocidade que nós conseguimos desenvolver, e com isso a gente consegue estimar quantos ciclos eu preciso. Por exemplo, aqui, vamos supor que a aplicação toda tenha um tamanho de 300 pontos por história, e a nossa equipe consegue fazer 20 pontos em cada ciclo. 300 dividido por 20 significa que eu vou precisar de 15 ciclos. Nós definimos que o nosso ciclo é de 15 dias, de uma quinzena. Então, a gente vai precisar de 15 quinzenas. Nós definimos na nossa equipe que o nosso ciclo, a nossa corrida, o sprint, é de um mês. 15 interações são 15 meses. Então, é uma forma de eu ter uma ideia do tamanho total, né? Ou do tempo total. Qual seria o tempo total para eu poder entregar o meu projeto? O que pode ter numa história do usuário, né? Deixa eu tomar um golinho d'água que está faltando garganta já. Na aula online a gente toma água também, né? O que vem numa história que o meu cliente escreve? Claro que isso o PO vai ajudar também o cliente, né? E cada equipe pode definir os campos, né? Então, não tem também como o Scrum pode ser adaptado, não tem nada dizendo que tem que ter todos esses itens, né? Então, lá na história pode ter o objetivo da história, as tarefas depois que a equipe que vai desenvolver vai quebrar, os itens que têm que ser verificados, validados, o tipo de interação, se é uma coisa simples, média ou complexa. Isso é importante para definir o tempo, né? Quanto mais complexa a interação, mais tempo a minha equipe vai levar para fazer. Quantas regras de negócio tem, quantas entidades de dado, a questão do CRUD, ler, que é o read, o criar, update, delete. Se vocês nunca ouviram falar de regra de negócio, acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Um exemplo de regra de negócio. Na UFSM, quando eu vou fazer a matrícula, eu tenho um número mínimo de créditos para cursar e um número máximo. Eu não posso fazer menos do que 12 créditos na graduação, que seriam 3 disciplinas de 60 horas, e eu não posso fazer mais do que 540 horas, que são 9 disciplinas de 60 horas. Isso é uma regra de negócio. É uma regra da UFSM. Eu posso ir na URI, por exemplo, e na URI a regra ser outra. Na URI a regra é no mínimo 8 créditos e não tem máximo, eu posso fazer quantas eu quiser. Tá? Então, a regra de negócio, como diz o próprio nome, depende do negócio, né? Cada empresa, cada negócio, cada realidade tem uma regra diferente. E a ideia do CRUD, né? Eu tenho banco de dados. Eu vou, por exemplo, fazer uma inserção de produtos. Criar é inserir um produto, ler ou retrieve é consultar, update é alterar e delete é excluir. Qual é o processo mais complexo sempre que se fala em CRUD? É o update. Porque para fazer uma alteração, eu tenho que consultar para depois alterar. Então, depende. Essa operação que o usuário está me pedindo, essa história dele, envolve o CRUD, as 4 operações, ou é só uma? Não, só envolve o read, que é o retrieve, só consulta. É mais fácil. Não, envolve update, tem que atualizar. É mais complexo. E aí, ele, no tipo de interação, isso vai fazer com que a minha equipe, na hora de fazer a estimativa, tome uma decisão, né? Quanto tempo eu levo para entregar essa história? Ela é simples, ela é média, ela é complexa? Eu levo 2 pontos, 4 pontos, 6 pontos, depois eu vou fazer um cálculo para vocês verem de onde é que saem os pontos, tá? Então, como é que a minha equipe estima esses chamados pontos por história? Algumas coisas, então, aqui detalhando, né, os campos de história que vão estar lá no backlog, que é o coração do meu Scrum. O objetivo, né, por exemplo aqui, permitir que um cliente faça o seu cadastro no site sem ter que ligar para o serviço de atendimento. Isso é um objetivo. Tarefas que a minha equipe vai fazer. Por exemplo, vai ter que fazer o projeto da interface gráfica, da GUI, ou Graphical User Interface. Vai ter que fazer a codificação da camada de aplicação, projeto e codificação. A questão das regras de negócio, projetar e codificar. Acesso ao banco de dados, fazer o projeto e a codificação. O que tem que ser verificado? Por exemplo, verificar se o CPF do cliente é válido. Para fazer isso, tem que fazer um cálculo, né?
os dígitos verificadores, os 2 últimos dígitos do CPF, são calculados por um algoritmo. O cliente digita o CEP, eu tenho que verificar se o CEP existe. Aí a equipe vai definir. Esse tipo de interação é simples, média ou complexa? Quantas regras de negócio tem? Nesse exemplo tem 2 regras de negócio. Quantas entidades de dados vão ser manipuladas? Aqui vai ser manipulado uma entidade só do banco de dados. Tem as 4 operações do CRUD ou não? Ler e excluir é mais simples, criar é médio, alterar ou atualizar, complexidade alta. Então, para cada história que o usuário escreveu, de forma simples, na terminologia do cliente, a equipe vai ter que sentar, analisar cada história e fazer todo um levantamento para fazer uma estimativa para depois implementar. Essa é a fase do planejamento. A gente comentou também na aula a questão de planejamento, né? De que muitas vezes os projetos dão errado porque eles não foram bem planejados, ou foram planejados às pressas. E aí, quando eu vou executar, começa a acontecer um monte de problema. Então, isso aqui tudo é planejamento. Eu vou planejar. Minha equipe vai sentar, vai fazer um planejamento, vai verificar o que precisa implementar, e vai estimar o tempo. E depois se espera que o planejamento funcione, né? Mas não funcionou, porque a gente estimou errado. Aí, na reunião de retrospectiva, a gente vai ver o que deu de errado e vai corrigir, que é o que a gente chama, no gerenciamento de projetos, de uma lição aprendida. O que eu aprendi com a minha experiência? Tá? E aí, com a minha experiência, eu vou levando isso para frente. Quanto mais experiente for a minha equipe, mais fácil vai fazer o planejamento, né? Então, quando eu vou fazer um novo projeto, fica tudo mais simples, né? Porque eu já tenho todo o meu arcabouço, né? O meu conhecimento naquela área, o meu domínio daquele gerenciamento de projetos, e vai ficar muito mais simples. Quando eu começo com uma equipe nova, é um pouco mais complexo fazer as primeiras vezes. Né? A questão do PO, né? O PO precisa conhecer o produto antes do planejamento. Quanto mais ele conhecer o produto, melhor, porque quando a equipe tiver dúvida, ele vai perguntar para o PO. Aí, se o PO não sabe, ele vai ter que procurar os clientes que entendem, né? E a ideia é planejar os releases, que é planejar as entregas. Todos os lançamentos que eu vou ter. O que é o release? É terminar um sprint e eu entregar uma nova funcionalidade para o meu cliente, né? Entregar alguma coisa funcionando. Aí, sprint de 15 dias, sprint de 4 semanas, também a equipe que vai decidir de quanto em quanto tempo vai entregar um software. Lembrando também, né, mas eu posso ter um sprint para corrigir erro. Aí, então, no final do sprint de corrigir erro, eu não vou entregar uma nova funcionalidade, mas eu vou entregar uma funcionalidade corrigida. Alguma coisa que estava acontecendo, algum problema, algum erro. Questão do planejamento de sprint. O que é planejar o sprint? Eu vou tirar o backlog de produto, em ordem de prioridade, o que vai ser implementado. E a sugestão é fazer 2 reuniões, por isso que lá no início tinha uma figura que mostrava assim, planning 1, planning 2, porque é a divisão da mesma reunião de planejamento em 2 momentos, que não sejam reuniões mais do que 4 horas. Por que a gente fala em não fazer muitas reuniões e não fazer reuniões muito demoradas? Porque a ideia é metodologia ágil, é ser ágil. Ágil é ser rápido. Se eu gastar muito tempo em reunião, é tempo que a minha equipe não está produzindo. Então, a ideia é fazer menos reuniões e reuniões não tão formais, reuniões informais, para dar mais tempo para a equipe poder fazer o que ela tem que desenvolver, que é desenvolver o produto propriamente dito. Então, tem 2 partes nessa reunião, né, que é o Sprint Planning 1 e o 2. A primeira parte é o que tem que ser feito, que o PO que vai trazer essa lista de requisitos dos clientes. E na segunda parte, como nós, como equipe, vamos fazer, que é a parte um pouco mais trabalhosa, né, que é aquela onde eu vou dividir as tarefas, né, que vou implementar, como vou validar, a estimativa de tempo, para que eu possa, então, planejar as entregas todas que o meu projeto vai ter. A gente, então, tem o chamado sprint, já falei várias vezes aqui, né, na apresentação sobre sprint, ou corrida, que é a divisão do meu projeto em tempo, e aí, então, eu trabalho com vários sprints, e sprints de 2 a 4 semanas, dependendo de como a minha equipe decidiu se organizar. No início de cada sprint, se faz a reunião de planejamento de sprint, ou Sprint Planning Meeting, onde a gente, então, busca do Product Backlog, que é o coração do Scrum, o que nós vamos implementar, e aí colocamos dentro do chamado Sprint Backlog. E aí fazemos a corrida efetivamente, né, que é tentar entregar tudo que a gente colocou no backlog dessa corrida, desse momento, dessa nossa iteração.
Todos os dias, lá no início tinha uma figurinha também que falava sobre o daily ali, né? Diariamente, a minha equipe se reúne numa reunião, alguns também falam de reunião em pé, para que não seja muito longa, de no máximo 15 minutos, onde a equipe vai dizer o que fez, o que pretende fazer no dia de hoje e o que está dando de problema, tá? Então, impedimentos, problemas, e às vezes podem ser, como eu coloquei antes, problemas internos ou problemas externos, tá? Eu trabalho numa equipe Scrum, mas eu estou numa metodologia ágil, mas a minha empresa ainda trabalha com uma metodologia bem tradicional. Tem supervisores, gerentes funcionais, e aí a gente está lá na nossa equipe Scrum, tentando fazer um trabalho auto-organizado, mas tem um gerente de fora querendo me mandar fazer uma coisa que não faz parte do projeto. E aí ele fica me atrapalhando, porque ao invés de eu conseguir fazer o meu trabalho do projeto, eu tenho que atender aquele gerente funcional, porque ele está hierarquicamente acima de mim. Isso é impedimento. E aí eu vou reclamar para o Scrum Master e ele vai ter que tentar resolver esse impedimento, que é para isso, é uma das funções do chamado Scrum Master. Isso acontece sempre que a minha empresa não adota uma metodologia ágil na sua totalidade, tá? Ela trabalha meio mesclada, assim, ela é uma empresa que ainda tem setores, supervisores, gerentes, e aí coloca lá uma gambiarra de uma metodologia ágil no meio daquela estrutura, que é uma estrutura bastante engessada, que é o exemplo da universidade. A universidade é uma estrutura bastante engessada. Eu tenho chefe de departamento, coordenador de curso, diretor do centro, diretor do campus, e aí cada coisa que vai se fazer tem que passar por uma série de níveis, numa pirâmide, até chegar lá na alta administração. Então, eu, Sidney, por exemplo, não posso ir lá direto na reitoria. Eu tenho que falar com o coordenador do curso, com o chefe de departamento, com o diretor do campus, com o diretor do centro, com o colegiado do curso, com o colegiado do campus, até eu conseguir chegar lá no topo da pirâmide, que é chegar lá na reitoria, por exemplo. Na ideia da agilidade, eu não tenho que ter uma estrutura tão formal. A ideia é fazer as coisas rápido. E rápido não pode ser burocrático e não pode ser muito formal. Então, empresas muito formais não ajudam a trabalhar numa metodologia mais ágil. A questão da equipe se reunir todos os dias não é para inspecionar o estado do projeto, mas sim o progresso da nossa equipe. Estamos conseguindo ir no ritmo que estava previsto para atingir o objetivo desse sprint, para entregar o que nós propomos, sempre lembrando nós, né? A equipe é que decide o que vai fazer em cada sprint, e nós, de forma autogerenciada, auto-organizada, responsável, vamos nos analisar e verificar, estamos conseguindo entregar o que nós tínhamos proposto? Estamos conseguindo cumprir as nossas as próprias estimativas, não estimativas que vieram de fora. Então, não vem o chefe diz como eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer. Nós que tomamos essa decisão. No final do sprint, a gente faz uma reunião, que é uma retrospectiva, né? Que ali a gente traz as lições aprendidas. E quando se fala em lição aprendida, são coisas boas e ruins. O que fizemos que deu certo, o que fizemos que não deu certo, e tentar aprender com nossos erros para corrigir isso no próximo sprint. Então, problemas que tivemos de conflitos internos, de conflitos externos, não estamos cumprindo a taxa de produtividade que nós mesmos estimamos, estamos com dificuldades para estudar a tecnologia, coisas que nós vamos analisar e verificar. O nosso Product Owner não trouxe os requisitos da forma como nós esperávamos, e aí a gente vai precisar, então, conversar de novo com ele para poder entender melhor o projeto. Então, nós vamos discutir, como se fosse a chamada tempestade de ideias, né, sobre o que está acontecendo e o que não funcionou, para tentar corrigir isso no próximo ciclo, no próximo sprint. Tá? E aí também, quando a gente faz a questão da retrospectiva, né, para identificar o que funcionou e o que não funcionou, a gente tem que lembrar que o final de cada ciclo é para eu entregar uma funcionalidade para o meu cliente. E eu vou apresentar isso. Então, eu vou apresentar o que nós implementamos, e aí não é um gráfico, não é um relatório, não é só uma apresentação, é a apresentação de uma funcionalidade do software para que o meu usuário já possa usar. Então, é como se ele recebesse um aplicativo e que ele vai recebendo aos pouquinhos, ele não vai abrir o aplicativo e já está todo pronto. Não, ele vai recebendo até que eu consiga entregar todos os itens que estavam no backlog.
E aí, no final, eu tenho que apresentar isso para o meu cliente também, né? Apresentar esses resultados. Ok, por enquanto? Ok. Ok? Então, vamos fazer um primeiro exercício, que é um exercício que tem a ver com o chamado coração do Scrum, que é o backlog de produto. Deixa eu abrir ele aqui. Se eu não coloquei ele ali, lá no Moodle ainda, depois eu coloco ele para vocês, tá? Só um pouquinho, deixa eu abrir ele, que eu abri o errado. Tem tanta coisa aqui que eu estou abrindo errado. Acho que esse aqui. Esse. Então, aqui, ó. Um exercício que, na verdade, não tem uma resposta única, tá? Porque ele é uma coisa subjetiva. O que esse exercício diz? Eu tenho uma série de histórias de usuário. E diz o seguinte, ó, priorize as histórias de usuário abaixo que fazem parte do backlog de um aplicativo de compras online, uma loja virtual qualquer. E aí começa a aparecer uma série de histórias. Eu coloquei ali entre parênteses qual é o perfil da pessoa, né? Ah, como usuário do aplicativo, eu cliente, né, que vou fazer as compras, eu quero encontrar produtos de forma rápida. Por exemplo, eu não quero abrir o aplicativo e ter que clicar em 5, 6 botões diferentes para encontrar um produto. Eu quero abrir o aplicativo, já tem um botão para localizar e facilmente eu conseguir encontrar um produto que eu quero comprar. Como usuário do aplicativo, eu quero comparar os preços dos produtos. Como usuário do aplicativo, eu quero ordenar os produtos pelo preço. E aí tem outros perfis, por exemplo, como administrador do aplicativo, é um outro perfil, não é a pessoa que vai comprar, né? Ah, eu quero realizar a manutenção do cadastro de produtos. Quero inserir produtos no aplicativo, quero excluir produto, quero mudar o preço, quero mudar a categoria, então eu quero fazer a manutenção dos produtos que as pessoas podem comprar no meu aplicativo. Como administrador do aplicativo, eu quero definir promoções. Ah, agora no mês de dezembro, novembro teve o Black Friday, agora em dezembro vai ter promoção de Natal. Então, eu, um cliente que tem o papel de administrador, quero fazer promoções. O último ali, ó. Como usuário gerencial do aplicativo, eu quero ter acesso a relatórios e gráficos gerenciais. Ah, eu quero saber que produto que vendeu mais, vendeu menos, qual é a forma de pagamento mais utilizada, qual é a região que está vendendo mais, qual é a categoria de produto que mais vende e assim por diante. Então, qual é a ideia? O PO, o Product Owner, trouxe para a minha equipe uma lista de várias histórias de usuário, que são histórias escritas na terminologia do cliente. Não tem nada aqui escrito com tecnologia, não fala em programação, em banco de dados, nada disso, né? Ah, eu quero encontrar produtos. Não está dizendo que eu tenho que fazer um select no banco de dados para encontrar produtos. Isso é a parte tecnológica, né? É a história do usuário. Nós, junto com o PO, claro que, na verdade, quem manda nisso é o Product Owner, né? O dono do produto. Mas a equipe também, quando se reunir, pode tentar fazer alguma sugestão, né? O PO vai ter que colocar isso aqui numa ordem de prioridade. O que tem que ser feito primeiro? Então, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom. O que vocês acham que a gente deveria fazer primeiro? Vou fazer um aplicativo para uma loja virtual, recebi aqui uma série de histórias do usuário, e a nossa equipe tem que se reunir, junto com o Product Owner, e definir o que tem que ser feito primeiro. Por exemplo, vamos supor que eu vou olhar ali uma história aqui do cliente, ó. Letra F. Como usuário do aplicativo, como um cliente, eu quero escolher a forma de pagamento. Vocês acham que essa seria a primeira coisa que eu teria que implementar nesse aplicativo? Não sei se a pergunta é sobre implementar, mas eu acho que a primeira coisa a ser feita é a análise de requisito, o que é necessário, o que o cliente deseja, né? Qual que é o objetivo dele com aquele produto e as especificações. Tá, isso na verdade, aqui na ideia do Scrum, já seriam as histórias. Claro, aqui eu não tenho as histórias completas, eu peguei um pedacinho, tá? Aqui já seria a análise, né? O cliente já me disse o que ele quer. Só que ele me disse em histórias. Tá? Então, nós já temos os requisitos aqui, não técnicos, mas em histórias. Como usuário do aplicativo, eu quero tal coisa. Aí nós, equipe, temos que colocar isso aqui em ordem de prioridade, junto com o dono do produto, e depois, para cada história dessas, a gente vai, aí sim, definir como eu vou implementar, que tabela de banco de dados eu vou usar, o que tem que ser verificado, ser validado, que é aquela questão de quebrar isso aqui
em tarefas e a questão tecnológica. Então, aqui, na verdade, eu já teria os requisitos, tá? O requisito, por exemplo, é encontrar produtos, comparar os preços dos produtos, ordenar os produtos pelo preço. Então, depois tem a questão mais técnica, né? Se eu olhar essa lista de histórias aqui, o que vocês diriam que é prioritário? O que tem que ser feito primeiro? O que estaria no topo? Eu acho que o cadastro primeiro. A letra M. Isso? Como usuário do aplicativo, eu quero realizar meu cadastro. Ah, tu colocaria o G. Isso. Tá. Começar pelo cadastro, depois pelo login. Tá. Isso aqui é subjetivo porque o PO que vai decidir, né, junto com a equipe. Eu começaria pelo M. Como administrador do aplicativo, eu quero realizar a manutenção do cadastro de produtos. Porque eu acredito que se eu não tenho produto, não adianta ter o cliente, né? Aí é uma questão de vocês também tomarem uma decisão como equipe, né? Aqui nós temos 3 perfis, né? Nós temos o cliente do aplicativo, que é a pessoa que vai fazer as compras, nós temos o administrador do aplicativo e nós temos um usuário chamado usuário gerencial. Eu poderia fazer a primeira categorização por esse papel, né? Qual é o papel que eu vou atender primeiro? Vou atender primeiro o papel de cliente. Aí eu separo as histórias do cliente e aí vejo o que é mais importante. Então, quem é que falou que faria primeiro o cadastro do cliente? Foi eu, Nicásio. Oi, o Nicásio. O Nicásio, então, sugeriu começar pelo cadastro do cliente. Aí, eu estaria numa visão de atender primeiro os clientes, tá? Eu atenderia primeiro a letra M, mas essa é uma sugestão. Se eu fosse o dono do produto, eu, como dono do produto, acredito que eu tinha que primeiro fazer a manutenção do cadastro de produtos para depois atender os clientes. Ontem, na aula de gerência de projetos, que eu ministro na graduação, que a gente está lá agora falando de Scrum também, mas lá a disciplina é mais longa, né, porque ela tem 60 horas. A gente estava fazendo uma discussão sobre essa questão de backlog, e aí os alunos têm diferentes visões, porque depende muito da empresa. Então, um aluno nosso que trabalha ali na Vitrola, ele disse assim, na minha empresa, com certeza o dono do produto ia querer primeiro que fizesse a letra P, que era fazer os relatórios gerenciais, porque ele ia querer saber sobre as vendas. Daí eu disse assim, tá, mas o teu dono do produto quer saber sobre as vendas sem ter nenhuma venda efetivada ainda. E ele disse que essa era a visão do PO dele. Então, isso aqui é muito subjetivo, né? Porque eu vou ter que atender uma realidade de uma determinada empresa e por isso que não tem uma resposta única, né? Eu sugeriria que a equipe, junto com o PO, definisse primeiro qual o papel que vai ser atendido primeiro. Vou atender primeiro o administrador, o usuário gerencial, o cliente, e depois eu vou atendendo as demandas. Eu vou atender o cliente. Não teria sentido, por exemplo, eu dizer assim, vou atender o cliente, nós vamos implementar primeiro a letra F. Como usuário do aplicativo, eu quero escolher a forma de pagamento. Eu vou fazer primeiro a forma de pagamento. Aí o meu usuário acessa o aplicativo, ele não consegue encontrar um produto, ele não consegue se cadastrar, ele não consegue fazer login, ele não consegue comparar preço de produto, porque não tem, essa funcionalidade não foi implementada ainda, e eu implementei primeiro a forma de pagamento. Então, tem que ter um certo sentido também, né? Ou eu vou pegar, por exemplo, tudo que tem a ver com o cliente, que eu quero priorizar, nós decidimos que eu vou, então, priorizar o cliente, e eu vou tentar jogar todas essas histórias do meu usuário cliente no primeiro sprint. Será que a nossa equipe dá conta? Porque daí eu vou ter que fazer o cálculo dos pontos por história, né? Daqui a pouco eu não consigo entregar tudo. Eu vou precisar de 2 sprints para atender o cliente. Então, eu vou quebrar em pedaço. Vamos começar, por exemplo, vou começar pelo cadastro, que é a letra G, tentando seguir uma lógica, né? Se o meu cliente pode fazer o cadastro, então depois ele pode logar, seria a letra H. O que é importante? Ele poder encontrar um produto, então eu poderia dizer que o próximo, na ordem de prioridade, é encontrar produtos. Se o meu usuário fez o cadastro, fez login, encontrou o produto, agora eu quero que ele possa comprar, né? Então eu vou permitir que ele possa incluir os produtos no carrinho de compras, letra D, que ele possa escolher a forma de pagamento, que é a letra F, que ele possa acompanhar o pedido, que é a letra I, tá? Então eu consegui pensar um pouco no papel cliente e o que eu devo fazer primeiro, aí eu vou colocar no backlog de produto na ordem de prioridade e a equipe vai
agora pegar essa história, vai definir as tarefas, vai verificar o que tem que ser validado, como vai implementar, se vai usar banco de dados, se tem que modelar a interface. Então, toda a parte tecnológica vai estimar o tempo que leva para fazer e vai pegar e vai colocar dentro dos sprints, das corridas. Então, não quer dizer, eu selecionei aqui 10 histórias, não quer dizer que eu vou conseguir fazer as 10 no primeiro sprint. Tá? Mas a ideia é que eu pegue todas as histórias, defina a ordem de prioridade, como vou colocá-las em ordem, e a partir disso vou fazer a segunda etapa, que é a questão mais técnica. Ok, por enquanto? Conseguiram entender essa primeira etapa? Ok, perfeitamente. Ok. Tá certo. Vamos descansar um pouquinho, então? Vamos. Tá, vamos descansar, pode ser uns 10 minutos? Depois toca direto até o fim, professor. Sim, mas eu não vou fazer uma aula tão longa, porque online é muito cansativo, Carlos. Tá, ok. Tá? Não, eu prefiro assim mesmo, um intervalinho curto, e depois a gente toca direto, né? Tá, vou descansar uns 10 minutinhos, tomar um cafezinho, Show de vou bola. parar a gravação, depois eu começo a gravação de novo, tá ok? Show de bola, ok. Tá certo, então. Beleza. Descansar uns 10 minutinhos, então.